Bom dia, pessoal. Então, hoje, para registro, a gente está começando a nossa gravação da aula do dia 19 de outubro, um pouquinho mais tarde que o habitual, também um pouquinho diferente do habitual hoje. Por algum motivo que eu não sei, veio mais gente. Então, hoje, o que eu tenho ali para pauta, pessoal? Então, a gente faz aí, utilizamos nosso chat aqui do lado para colocar as pautas, né? Então, e o que eu tenho de pauta para... Então, de pauta para hoje, eu teria duas pautas grandes. Então, de repente, eu tenho uma terceira aqui, uma primeira, que deveria ser as mini-aulas. Mini-aulas, aqui na verdade, enquete. 4 grandes pautas aqui. E eu vou falando sobre elas aí, vocês também fiquem à vontade para abrir o áudio, perguntar, colocar a pauta também aqui no chat. Então, mais ou menos nessa ordem aqui, falamos sobre as mini-aulas, né? Então, vocês devem ter reparado que eu já dei o feedback para vocês das mini-aulas. Então, achei muito boas as mini-aulas. Então, foi bem bacana ali. Então, foi um belo um presente ter avaliado as aulas. Foi no dia 15 de outubro que eu vi elas. Então, foi uma coisa bem emocionante ali, positivamente, de ter corrigido as mini-aulas. Por quê? Bom, porque eu pude ver bons trabalhos. Enfim, todo mundo atingiu o objetivo de fazer uma mini-aula, explicando o conteúdo. Houveram, sim, grupos ali que, enfim, buscaram outros exemplos, enfim, detalharam mais, entenderam o contexto mais a fundo, se basearam em artigos. Também eu reparei que, normalmente, os grupos que se basearam em artigos conseguiram entender melhor o contexto do que estavam fazendo ali. Conseguiram entender melhor o resultado. Um pouco do resultado, não era obrigatório ter resultado da modelagem. Mas enfim, deu para entender melhor a modelagem. Gostei de ver também ali, muitos grupos fizeram tipo um jogral, cada um explicava um pouquinho. Antes tinha me perguntado se precisava fazer aquilo, eu não falei, não era obrigatório, mas enfim. Eu gostei muito do resultado ali, porque deu para ver o trabalho realmente em grupo, né? E aí, então, isso é bom. É bom porque dá para ver que, mesmo à distância, conseguiram se organizar em grupo, trabalharam. Claro, não consigo ver quanto cada um trabalhou, mas isso faz parte dos grupos ali. E aí, lembrando que o trabalho em grupo, ele desenvolve habilidades de vocês, não só da disciplina do conteúdo em si, são competências de trabalhar em grupo, né? Então, é muito importante saber trabalhar em grupo. Então, por isso a gente faz os trabalhos em grupos. E eu fiquei bem contente, eu fico os parabéns. Todos os trabalhos foram muito bons, né? Então, comentei aí pontos que me chamaram mais atenção. Não necessariamente isso refletiu na nota, né? Então, de um modo geral, todo mundo tirou notas boas e ao corrigir os trabalhos eu foquei um pouco mais na apresentação do conteúdo ali. Esse é o comentário de mini aulas, não sei se vocês têm algum ponto a comentar, dúvidas. Passo o seguinte, então, as mini aulas. Então, eu criei uma enquete. Então, a enquete é diferente de teste, ela não vale nota. Mas o que ela é parecida com teste? Tem perguntas e vocês têm que colocar respostas, né? Então, onde é que está essa enquete? Opa! Então, essa enquete... Então, essa enquete ela está lá na parte do mapa mental. E ela tem essa carinha aqui, tipo um megafone. Então, vocês clicam ali na enquete. E aí vai perguntar, responda as questões. Na verdade, são questões, né, para vocês avaliarem. Então, já teve 7 pessoas que responderam. São coisas para vocês avaliarem o trabalho dos grupos, né? Então, existe sim um nível diferente de dificuldade entre os trabalhos, né? Eu queria que cada um de vocês, ao verem as aulas ali, marcassem qual foi aquele trabalho que vocês entenderam como sendo mais difícil. Se teve 2 que empataram, marquem 2, né?
E também ali, olhando primeiro pelo que foi mais difícil, depois olhando em termos de explicação, né? Então, qual foi o tipo de problema mais bem explicado? E também, em caso de empate, vocês podem marcar mais de um. Então, às vezes, pode acontecer até de um problema ser mais difícil e ele ter sido muito bem explicado. Às vezes, também, por ser um problema mais simples, ele tende também a ser mais facilmente explicado. Deixar menos dúvidas, deixar vocês ali na hora de olharem os vídeos ficarem mais à vontade para poder entender. Né? Então, esse aqui é uma autoavaliação e avaliação dos colegas dos trabalhos dos colegas. E aí depois eu peço para vocês, então, dê uma nota de 0 a 5, onde 5 é a nota máxima, para o trabalho dos grupos. Então, ao dar a nota, considere a dificuldade do trabalho e a habilidade ao explicar. Então, para cada um dos grupos, inclusive o de vocês vão dar uma nota de 0 a 5. Isso daqui, pessoal, tem muito mais a função de eu entender como é que foi a grau de dificuldade de vocês para cada um dos trabalhos e também como vocês perceberam cada um dos grupos ali na habilidade de explicar o conteúdo. Né? Vai contar como nota? Sim, conta, mas eu vou considerar isso aqui muito mais como uma nota adicional. Né? Então, quero que vocês sejam sinceros aqui. Isso aqui não vai prejudicar os colegas. No máximo que pode acontecer é dar um bônus na nota. Né? Mas não tende a prejudicar. Então, podem ser bem sinceros aí na hora de fazer a resposta a essa enquete. Então, que é uma enquete rapidinho, mas antes é necessário ver os vídeos. Né? Alguma pergunta até aí? Tranquilo. Então, eu vi que ainda tem bastante espaço para a resposta das enquetes. Ou seja, muita gente tem trabalho pendente para responder enquete. Né? Mini aula todos já fizeram, já está entregues. Mapa mental, eu vi só 2 pessoas já entregaram ele. Então, o mapa mental, pessoal, eu até esse final da semana fiz um mapa mental de um outro assunto. Fiz ele à mão. Então, por que fiz à mão? Porque é mais rápido de fazer. É mais livre, não tem que estar entendendo nenhum software ali para fazer. Visualmente fica melhor? Olha, depende da habilidade da pessoa. Mas o objetivo do mapa mental, lembrando, é que vocês entendam os problemas, sintetizem ele e, além de servir de nota para essa disciplina, sirva aí como material de resumo dessa disciplina para a carreira de vocês. Né? Então, que quando vocês se depararem com um problema que pode ser de pesquisa operacional, vocês olhem para esse mapa e consigam identificar que tipo de problema é aquele, para daí já ir em direção à modelagem melhor daquele problema e depois para a solução. Então, o mapa mental eu coloquei como data da entrega para amanhã, mas como a gente acordou na última semana, eu permiti as entregas aí até a semana seguinte desses mapas mentais. Sugestão que eu dou para vocês, a cada vídeo que assistirem, façam de repente um pequeno mapa, um pequeno resumo, e depois podem fazer um mapa único ali, que unifica tudo. Então essa seria a minha sugestão. O grau de detalhamento do mapa, bom, aí é com vocês. Né? Então, claro, mapas mentais mais detalhados, eles impressionam, ajudam bastante. Né? Com direito a exemplos. Né? É obrigatório? Não. Lembrando que o mapa ele é principalmente para vocês. Então, quanto mais vocês dedicarem, melhor é para vocês mesmos. Se não dedicar muito, talvez o mapa mental não ajude muito você no futuro. Enfim, esse seria meu comentário sobre os mapas mentais. Alguma pergunta aí, pessoal? Tranquilo. Começo a me preocupar ali quando minha filha pergunta: o que estão fazendo? Tá, a Cif já está atenta. Gustavo também, ufa. Então, pessoal, dado o silêncio, tendo que estar todo mundo junto, vamos olhar então aí para o novo conteúdo, ali é o método simplex. Vocês chegaram a dar uma olhada nesse método? Eu sei, vocês estão com muita tarefa dessa disciplina, acabam embolando um pouquinho. Do método, então, simplex,
eu fiz uma estratégia diferente. Então eu tenho um material do método Simplex, só que ele é muito detalhado. Então ele faz toda a dedução matemática do método. E aquilo ali não ajuda muito a mostrar que o método é simples, não ajuda muito a resolução. E o que ele ajuda? Ajuda a entender de onde é que vem o método Simplex, como é que ele é formado. Né? Como a gente está no ensino online, como a gente não tem tanto tempo, eu optei por ser bem mais objetivo. E aí, em termos de objetividade, o material mais objetivo que eu encontrei em todos que eu pesquisei foi na apostila de apoio que você já tem disponível. Né? Então, a tarefa para o dia de hoje viria a ser ler as páginas 23 a 33 da apostila de apoio. A apostila está muito, na minha opinião, muito enxuta. Então, vamos até dar uma olhada, que eu estou com ela aberta. Que vem a ser as páginas 23 na 33. Então, aqui apresenta o método do Simplex. Talvez, por ele ser tão objetivo, possa ficar dúvidas aqui, né? Eu lembro quando eu reli ela e eu fiquei com vontade de escrever coisas para vocês entenderem melhor, né, o método. Primeiro de tudo, então, vou fazer uma breve explicação do método aqui, com base na apostila. E aí eu também coloco ali como tarefa resolver o primeiro exercício resolvido e comparar a solução própria com a resolução da apostila. Aí ainda, só para constar, eu procurei também vídeos, não fiz vídeo meu, procurei vídeos que explicassem muito bem o método Simplex. Então, mais ou menos por ordem, aliás, mais ou menos não, por ordem de explicação, os vídeos estão aqui. Então, primeiro uma explicação do Simplex, então ela vem essa alternativa à apostila, eu sugiro olhar a apostila primeiro, depois ver o vídeo, ou depende de quem vai direto para o vídeo, depois olha para a apostila, vai entender melhor ela. Então vai explicar um pouquinho a parte inicial, teórica, do método Simplex. O método Simplex, lembrando o que é o método Simplex? O método Simplex ele é para resolver os nossos modelos, os nossos problemas, né? Que a gente modelou. Então, todos aqueles modelos, os 5 tipos de modelos, podem ser resolvidos pelo Simplex. Muitos de vocês colocaram como conclusão que não daria para resolver pelo método gráfico. Né? Então, o método gráfico, como a gente vê, naturalmente, ele se limita a resoluções a 2Ds, ou seja, só 2 variáveis, ou com dificuldade a gente resolve em 3D com 3 variáveis. Né? E como é que faz quando tem mais variáveis? Né? Ou até mesmo quando tem 2, como é que a gente faz sem precisar fazer um método gráfico? Para isso a gente tem o método Simplex. Então esse é o objetivo. E aí o método Simplex então tem um entendimento de como ele funciona e depois tem o funcionamento do método em si, a operacionalização dele. E aí vai se dar por montagens de tableaus. Então tableau é uma palavra do francês, nada mais é do que tabela. Então, e aí aqui tem um vídeo que mostra como montar essas tabelas. A apostila também mostra como montar, vou passar para vocês. E por último, tem um videozinho simples aqui, no mais desapegado, que também mostra a montagem dos tableaus. Então, Bolívar chegando. Enfim, então vamos ali direto para a apostila, dar uma síntese do método Simplex. Alguém chegou a dar uma olhadinha no método Simplex antes de eu avançar? O Douglas também está ali. E a Letícia também. Ufa! Então tá todo mundo aí. Ah, Silvia olhou. O que tu achou, Silvia, sendo bem sincero, do método Simplex? Vi por cima, tá, beleza. Então essa é uma ideia, assim, sendo realista aí, das tarefas que vocês têm nessa disciplina e também provavelmente em outras. Era mais ou menos o que eu imaginava que vocês fossem conseguir fazer, assim, ver por cima o método. Né? Então nessa semana aí vai ter que olhar a fundo o método, porque a gente não tem tanto tempo não. Então para a semana seguinte a gente vai já olhar direto para os problemas em si. Né? Então vamos ali olhar como é que o método funciona. Vou de uma forma bem objetiva aqui, então ele mostra aqui inicialmente um passo a passo do que vai ser o método Simplex,
Ele fala aqui a forma standard, então lembrando que isso aqui é português de Portugal, a gente chama em português brasileiro a forma padrão. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é transformar um problema de modelagem que a gente está habituado, que vem a ser um modelo que a gente está acostumado, habituado. Em todos os modelos a gente tem a função de maximização ou minimização, a função z, e a gente tem as restrições, então sujeito a as restrições. E as restrições são sempre do tipo menor ou igual, maior ou igual. E a gente tem as restrições de não negatividade. Você deve estar reparando que nesse exemplo aqui existem variáveis diferentes, inclusive elas estão destacadas em outra cor, né? Qual é a grande jogada do método simplex? Então, o método simplex, ele trabalha apenas com equações. Então, ele faz uma conversão de toda a inequação que a gente tinha em equações. Para esse caso aqui, os dados originais desse problema eram funções do tipo menor ou igual. Então, funções do tipo menor ou igual. Então, por exemplo, eu tinha ali 2x1 mais 4x2 era menor ou igual a 16. O primeiro passo ali para fazer um modo padrão que a gente vai fazer é fazer a conversão dessa inequação para uma equação. Então a gente acaba repetindo então ali os dados iniciais. Então é 2x1 mais 4x2. E aí eu vou adicionar uma variável de folga. Ou no caso ali do exemplo, uma variável de sobra. Então aqui pode ter algumas variações, eu costumo utilizar df, chama df, vocês vão ver lá num dos vídeos chama de xf. Então esse meu xf vai ser o quanto vai sobrar para mim atingir a minha restrição. Então é uma variável artificial que eu crio, e aí quando então, por exemplo, eu tiver valores atingir essa minha restrição, então a soma de 2x1 mais 4x2 for igual a 16, o meu xf é zero. Ou seja, não sobrou nenhuma... só um momento, pessoal. Não sobrou nenhuma folga aqui nessa restrição. Se fosse, por exemplo, tempos de máquina, não teria sobrado nenhuma hora aqui para a máquina trabalhar para mais. Né? Então, se sobrar algum tempo, esse xf vai assumir um valor diferente de zero. Mas o fato é que ele nunca vai ser negativo. Né? Então, reparem aqui nas restrições de não negatividade. Esse é um ponto super importante. Seguindo, então, da explicação da apostila. Então, o método simplex, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser essa conversão. Sempre menor ou igual, eu vou adicionar, então, variáveis de folga. Inicialmente, a gente vai trabalhar, então, com problemas do tipo maximização e restrições do tipo menor ou igual. Posteriormente, a gente vai trabalhar também maximização e com restrições do tipo maior ou igual. Você deve estar se perguntando, professor, e como é que vai ser quando for uma restrição do tipo maior ou igual? Então, se for do tipo uma restrição maior ou igual, como é que eu converto ela para uma restrição nesse formato padrão? É bastante simples, pessoal. Ao invés de eu ter uma variável de folga, eu vou adicionar uma variável de excesso, pode chamar um xe. Então, tem que ser maior ou igual a 16. Então, lembrando que esse excesso ele vai ser sempre positivo. Então, eu quero essa restrição seja maior ou igual a 16, então eu posso ter a soma desses dois sendo igual a 16, e como me permite ter um excesso, ter valores acima de 16, então aqui nessa variável vai conter todos os valores que foram acima de 16. Então, por exemplo, se isso aqui fosse um custo, o custo teria que ser maior, ou na verdade o número de produções no meu dia teria que ser menor ou igual a 16. Então, no mínimo que eu deveria fazer por dia
eram 16 unidades. Se eu atingir então os 16, o meu XZ, eu fiz 18, o meu XZ aqui, minha variável de acesso, ela vai conter o valor 2. Então, significando que eu fiz 2 unidades a mais do que o mínimo, né? Então, esse é o primeiro passo que a gente vai ter. Vamos trabalhar com o método simplex. Isso daqui, o texto fala de uma forma bem objetiva. Então, aqui ele dá um exemplo de variáveis de folga do tipo maior ou igual. Opa, eu botei um mais aqui, na verdade é menos. Então, perdão. Então, vamos reconsiderar. Então, as variáveis de excesso aqui, então, se eu tivesse... Sim, agora faz sentido. Então, por exemplo, se nos 2 primeiros elementos eu tivesse um valor aqui, a soma total dá 18, e eu produzi 2 unidades a mais, então aí a minha equação fecha agora. Eu tenho um valor igual a 16. Então, as variáveis de excesso, elas vão com sinal negativo na frente. As minhas variáveis de folga vão com sinal positivo na frente. Então, dando um exemplo também em números aqui, se, por exemplo, a soma, esse somatório aqui me desse um total de 13, né? Então, mais a minha folga, então, como o máximo que eu posso fazer é 16, eu sei que eu tive de folga 3 unidades. Ou seja, isso daqui eu tinha a capacidade de produzir até 16, e no caso eu produzi 13 unidades, eu fico com folga para produzir até mais 3 unidades. Então, essa aqui é a interpretação das minhas variáveis artificiais. Então, esse é o primeiro passo. Então, em português de Portugal, chama essa uma variável excedentária, ou de excesso, no português brasileiro. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, então, aqui isso tem muito a ver com a origem do método. Então, aqui vai mostrar de uma forma genérica os valores anteriores. Então, sem dar nenhum valor numérico como exemplo. Então, aqui são as variáveis, né? Então, tem as minhas variáveis. A minha função z, pode ser maximização ou minimização. As minhas variáveis representadas por x e por c. Então, são os meus coeficientes técnicos, ou coeficientes de custos. Professor, Estou te escutando. então, professor, nesse caso aí a gente não sabe se as variáveis, se as restrições são críticas e não críticas, então a gente coloca, porque supostamente se fosse não crítica ela teria uma folga, né? Sim, vai ter uma folga. Só modelando o problema, não consigo dizer se é crítico ou não crítica, né? Até pode ser ali que eu veja alguma restrição tá paralela a outra, são múltiplos ali, até eu poderia simplificar e tirar uma delas, mas a princípio eu não consigo definir antes se ela é crítica ou não crítica, né? Lembrando que a gente conseguia dizer se uma restrição era crítica ou não crítica quando a gente plotava o gráfico ali. Sim. Pegar a solução. Quando a gente chegar no final da resolução pelo método simplex, a gente vai conseguir saber se uma restrição é crítica ou não. Sim. Tá ok. Certo, boa pergunta. Então, no caso, a gente coloca todas as restrições. Então, para todas elas, a gente faz o procedimento. Então, aqui a gente tem a formatação padrão, lembrando também esses meus xn, então é o meu número total de variáveis que eu vou ter. Esse número total inclui também as variáveis artificiais que eu estou criando. Então, as minhas variáveis de folga e também de excesso. Elas vão acabar compondo aqui a minha função z. Então, obviamente, o coeficiente que elas vão ter na frente vai ser zero, porque elas não contribuem para aumentar ou minimizar o meu valor z. Então, o único que contribui para aumentar ou reduzir o meu valor z são esses valores x1 e x2, onde o coeficiente, o multiplicador dele, é maior que zero.
Então, representado aqui pelo Cs. Então, eu vou ter as minhas restrições representadas por equações, não mais por inequações. Então, a gente acabou de ver como é o procedimento para converter uma inequação em equação. Aqui o meu A, então, são meus coeficientes técnicos. Então, no caso, aqui pegando um exemplo, seria o quanto, se cada X aqui fosse, por exemplo, produtos que eu produzo, e aqui poderia ser o quanto de tempo esses produtos me demandam de uma máquina do tipo A, por exemplo. E esse meu B1 seria o quanto de tempo disponível por dia essa máquina A tem. Então, que seria o total aqui. Então, a soma total dos tempos teria que ser igual a B1. Então, aqui também está contemplando as minhas variáveis de excesso que eu vou precisar criar para converter a inequação em equação. E aí, todas as variáveis, esse é um ponto importantíssimo, elas têm que ser do tipo maior ou igual a zero. Então, a questão da não negatividade das variáveis é super importante, inclusive nas variáveis de excesso e folga. Então, reparem que ali o excesso eu coloco um menos na frente para indicar que está a mais, e para folga eu coloco um sinal de mais na frente para indicar que está então, sobrando capacidade, por exemplo. Mas sempre as variáveis vão ser não negativas. E aí eu consigo representar esse modo aqui através de um modo algébrico. Então aí vocês vão fazer uma álgebra linear e devem estar bem acostumados a ver representação através de matrizes, né? Então, esses dados aqui a gente está representando por matriz, então matriz A só do coeficiente técnico, minha matriz X, minhas matrizes das variáveis de decisão, são esses valores que eu quero definir, então essas são as incógnitas, e a minha variável dos coeficientes B, então que são ali as capacidades, né? Então, os sistemas de equações, ali, as minhas restrições, elas podem ser expressas através dessa equação matricial aqui. Enfim, aí aqui, a partir daqui que entra toda uma dedução matemática que eu estou suprimindo para vocês, mas quem tiver curiosidade eu posso mostrar. Então, uma das partes desse detalhamento, que é super importante para chegar na decisão final, é definir quais são as variáveis não básicas e as variáveis básicas. Então, essa é uma informação super importante para vocês poderem chegar no resultado final. Então, deixa eu até pegar minha colinha aqui. Isso vale a pena colocar. Então, o que deve ser uma variável básica? Então, são todos aqueles valores maior ou igual a zero. Deixa eu até escrever aqui. Só que eu volto e meia, faço uma colinha só para ter certeza. Então, uma variável básica. Uma variável básica são valores maior ou igual a zero de uma variável não básica. Então, os valores são igual a zero. Falando assim, talvez não faça muito sentido para vocês, mas depois que a gente entende o método, isso aqui é fundamental para entender como o método funciona. Legal. Para apresentar o método, e aí que é uma coisa muito bacana dele, reparem que a gente está trabalhando em modelos de duas dimensões. Isso é proposital, para vocês poderem acompanhar visualmente como o método funciona. Como o método simplex ele se dá apenas nas extremidades, então apenas por retas, então eu vou trabalhar com esses pontos aqui. Então, com os pontos A, B, C, D e E. Então, o que o método simplex vai fazer? O método simplex ele vai testar todos esses pontos aqui e ver que valor Z ele dá se eu optar por exemplo, no ponto B,
produzir 0 e 0 unidades. 0 do x1 e 0 do x2. Qual é o valor para a minha função z que maximiza z? Obviamente eu vou ter um z igual a 0. Aí o passo seguinte, que o método simplex vai dizer, ok, então vamos produzir x1 ou x2 alguma unidade. Eu vou me mover para o ponto C ou para o ponto A. Então o método simplex vai ter um procedimento dele e vai me apontar, por exemplo, para o ponto A ser a minha solução básica. Né? Então o que vem a ser a minha solução básica? É a minha solução onde os valores vão ser diferentes de zero. Ou seja, meu x2 vai ser igual, ali, agora o gráfico não nos ajuda muito, igual a 3. Então x2 igual a 3 e x1 igual a 0. Então como o meu x1 é igual a 0, ele é uma variável básica, aliás, não básica. E o meu x2, por ser um valor igual a 3, ele é uma variável não básica. Então eu vou testar no meu z, ver qual que é o valor, e vou identificar que, na verdade, ainda é possível aumentar mais o meu desempenho. Aí o método vai me induzir aí para o ponto E. Vai ter uma nova iteração, eu vou calcular o novo valor de z, e ele vai me dizer que, olha, ainda assim é possível mudar os resultados, até eu ir lá para o ponto E e identificar que o ponto E é o meu maior valor z. Então ali, no caso da maximização, é ali onde eu tenho o meu ponto ótimo. Tudo isso a gente faz através de procedimentos matemáticos. Né? Esse é o método simplex. Como é feito isso? A gente tem o tableau. Então, o que vem a ser o tableau? Então, esses valores aqui, de onde eles vêm? Então, eles vêm lá dessa equação aqui primeira. Deixa eu até fazer só para facilitar aqui. Então, eu construí o tableau. Então, como é que eu construo o tableau? Né? Então, o tableau, eu vou colocar as minhas variáveis aqui, como se fosse meu cabeçalho. Então, tem as minhas variáveis x1 e x2 e as variáveis artificiais que eu criei. Né? Então, meu S1, S2, S3. Poderia ser xf, xf1, xf2, xf3. Não importa tanto, assim. O importante é que vocês especifiquem que são variáveis default. O que eu digo que não importa tanto? Não importa tanto se vamos chamar de S1, S2 ou S3, ou de XF, ou só DF. É importante dizer o que são elas. Né? Então, no caso aqui, a gente está chamando de variável de folga de S. Sobra. S de sobra. Aqui a gente vai ter, nessa equação 0, o que vem a ser esse asterisco da equação 0? É que se eu for olhar por ordem, essa daqui está na minha posição 0. Então, digamos, essa aqui é a minha primeira restrição, e essa aqui vai ser a primeira equação que vai aparecer. Quando eu for colocar aqui no meu método, no meu tableau, o meu valor 0, aqui para o z, então o z na origem ele tem o resultado 0, no caso da maximização, e reparem que aqui os valores são negativos, né? Então, um dos vídeos explica por que eles são negativos, mas de um modo simplista, eu coloco todos os valores da minha maximização como negativos aqui. E os coeficientes que multiplicam S1, S2, S3 são 0. E por isso que eles não estão aparecendo aqui nessa equação, né? Porque está multiplicando por 0 o coeficiente. Então, mas aqui no tableau é importante colocar, sinalizar que eles são zeros. Depois, o que eu vou fazer? Então, eu vou inserir as minhas variáveis, as minhas restrições 1, 2 e 3. Então, eu tenho ali que o meu valor, meu lado direito da equação é igual a 16. Então, aqui eu tenho as minhas variáveis, meus coeficientes técnicos, 2 e 4. E eu tenho que essa primeira equação, ela considera a minha folga 1, meu S1, por isso 1 aqui, e não está dentro dessa equação a folga 2 e 3.
por isso 0 aqui. Então, assim eu também insiro a minha segunda equação. Então, reparem que a segunda equação é x2 menor ou igual a 3. Quando eu converto ela para a equação, é x2 mais s2 igual a 3. Então, por isso está 0 para o x1, 1 para x2, 0 para s1 e 1 para s2. E aí, por fim, eu incluo também a terceira restrição. Então, coloco o primeiro lado direito dela. Então, é isso daqui. Então, ela é baseada no meu x1 e x2. Os coeficientes deles são 1 e 1, por isso tenho 1 e 1 aqui. E ela vai ter uma variável de folga também, por isso o 1 aqui. Esse é o meu tablô. Então, meu tablô inicial. A partir daqui eu vou fazer procedimentos matemáticos para chegar na solução. O que é importante chamar atenção, pessoal? Reparem aí a importância de ter a álgebra linear no interior dessa disciplina. Reparem que aqui eu tenho uma matriz identidade. Para quem não fez ou quem não lembra, o que é uma matriz identidade? É uma onde a diagonal principal é formada por 1. Então aqui eu tenho a minha matriz identidade nesse tablô inicial. Isso vai ser sempre assim para o tablô inicial. O que é esse VB? São as minhas variáveis básicas. Como assim variáveis básicas? Lembra que o conceito de variável básica é toda aquela variável, então, onde os valores são maior ou igual a 0. Quando o meu z é igual a 0, então vamos olhar ali no meu z é igual a 0, meu ponto B aqui, ou seja, eu não produzi nada de x1, nada de x2. Ou seja, minhas variáveis de folga, elas estão no máximo. Então, se fossem capacidades das máquinas A, B e C, eu teria toda a capacidade disponível aqui, né? Ou seja, são valores diferentes de 0. Na prática, seria dizer que a minha variável de folga ela é igual a 16 para a variável 1, igual a, aliás, para o meu S1, igual a 3 para o S2 e 6 para o S3. Por isso são variáveis básicas aqui, né? Enquanto que o x1 e x2 são variáveis não básicas, porque elas assumem valor igual a 0. E aí que está a beleza do método. Então, o que o método vai fazer nesse tablô? Então, a gente vai tirar algumas dessas variáveis da base e colocar elas como não básicas. E aí, no lugar dela, a gente vai colocar variáveis básicas e verificar que valor elas podem assumir, as variáveis básicas, respeitando as restrições. E aí a gente vai conferir qual é o valor z que ela me resulta. E assim eu vou fazendo interações até o ponto em que essa parte aqui não contenha nenhum coeficiente negativo. Quando todos os coeficientes forem maior ou igual a 0, eu cheguei no meu valor z máximo. Então, e aí a gente vai ter um processo de interação, que aí aqui é bem descrito nesse material, então bem detalhado. Aí fica a tarefa de hoje, pessoal. Não vou dar tudo mastigado para vocês. Caso vocês olhem, tenham dúvidas ali em como fazer, existe um procedimento aqui, ele é bem natural, passando rapidamente por ele. Qual que é o procedimento que eu vou fazer? Inclusive eu lembro de vocês na primeira aula, vocês já terem a intuição desse procedimento. Eu vou puxar de novo a figurinha. Qual que era a coisa mais intuitiva que eu percebi vocês fazendo, de se fazer nesse momento, né? Quando eu digo que eu vou produzir 0 de x1 e 0 de x2, e me deparo com a seguinte decisão, olha, eu tenho que maximizar z. Se eu tivesse que escolher uma x1 ou x2 para colocar um valor diferente de 0, qual dessas duas variáveis vocês escolheriam para ter um valor diferente de 0? x1 ou x2? Sabendo que eu quero maximizar z. A pergunta é, qual é que tem maior poder de aumentar o meu z? A que tem maior poder de aumentar o z é aquela que tem o maior coeficiente. Então, logo, eu vou estar interessado em descobrir que valores eu posso colocar para x2. Então, eu vou colocar ela na base para descobrir qual que é o valor não básico dela. Mas qual que é o valor
básico dela. Então, variáveis básicas, recapitulando. Boa, Gustavo, isso aí, valores básicos, então eles são maiores ou igual a zero. Então eu vou colocar ela na minha base. E aí, se eu vou colocar ela na minha base, então qual que é o desafio, né? Se eu coloco uma na base, uma variável que atualmente é básica vai ter que se tornar não básica, ou seja, ela vai ter que assumir um valor zero. Então aí a pergunta seguinte é, então isso aqui, nessa primeira pergunta, eu estou testando a otimalidade da solução atual. E a pergunta seguinte é determinar a mudança de base, ou seja, qual variável de folga pode sair. O que eu vou fazer no passo seguinte? Então, o passo seguinte, de uma certa forma, ele é também intuitivo. Eu vou olhar para as minhas variáveis que estão na base, no caso S1, S2, S3. Eu vou ver os coeficientes técnicos que estão multiplicando por x2 e vou dividir então esse 16 por 4. Então, por que isso? Porque a cada uma unidade que eu utilizo do meu S2 me consome 4 unidades desse recurso 1 aqui, digamos que a gente está falando agora da máquina A. Então, eu posso utilizar até 4 unidades do meu x2. Aqui eu posso utilizar até 3 unidades para chegar no meu limite. E aqui eu posso atingir até 6 unidades para chegar no meu limite. Ou seja, o valor máximo que o meu x2 pode assumir respeitando as restrições é igual a 3. Né? Quando o meu valor máximo que o meu x2 pode assumir é igual a 3, nessa situação meu S2 vai se tornar a minha variável não básica, ou seja, ele vai zerar aqui, né? Não vai ter nenhuma folga. Por esse motivo, o meu S2 ele sai da base e se torna uma variável não básica. Então, por isso, eu escolhi ela para sair da base. Né? Então, determinei a mudança de base. Então, isso daqui é representado por esse tableau aqui. Então, identifiquei primeiro o meu x2 que entra na base e o meu S2 que vai sair da base. E aí aqui eu identifiquei quais eram os coeficientes. É o mesmo tableau que a gente tinha aqui no início. A única diferença é que a gente está colocando esse destaque nele. Né? E aí, pessoal, um ponto super importante é que nesse caso aqui coincidiu como o número 1. Então, reparem que aqui eu tenho uma matriz de identidade. Né? Se não fosse o número 1, eu teria que tornar isso daqui o número 1. Como eu torno o número 1? Aí que entra a outra parte ali da importância de fazer álgebra linear antes dessa disciplina. Então, o que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que escalonar a matriz. Então, quem fez a álgebra sabe o que é. Quem não fez, bom, escalonar a matriz nada mais é do que eu multiplicar ou dividir essas equações inteiras aqui e somar ou subtrair uma equação da outra aqui. É muito semelhante ao que a gente fazia no método gráfico para identificar o x1 e x2. A diferença é que agora a gente vai fazer com a equação inteira. Então, por exemplo, se aqui em vez de 1 fosse 4, o que eu teria que fazer era dividir toda essa equação aqui por 4. Para mim ter meu 1 aqui. E aí, então, como eu vou querer identificar, fazer uma matriz de identidade aqui, ou seja, aqui tem que ser 1, e nesses demais valores aqui eles têm que ser 0. Como eu vou obter isso? Através de procedimento, então, de soma e multiplicação das matrizes. Né? Então, aqui como é 1 também, é bem simples, é simplesmente eu, então, na equação 3 eu subtraí a equação 2 dela. Então, aqui eu vou ter 0. Então, o que eu quero fazer é justamente chegar nessa situação aqui. Ó. E esse é o meu objetivo. Então, para mim conseguir zerar esse 4 aqui, eu tenho que multiplicar. Então, pego a equação 1, multiplico com a equação 2, e aí com o sinal negativo subtraio da equação 1 original. E aí eu vou conseguir zerar aqui. Só que essa mudança nos coeficientes vale para toda a linha, para todos esses valores aqui. Né? Então, eu diria que esse é o ponto mais delicado do método Tableau. Então, é esse escalonamento, porque por vezes vai ter frações, a gente tem que estar muito atento para fazer esse procedimento.
Então essas dúvidas aí do procedimento em si, eu quero que vocês pratiquem ele ao longo da semana. Amanhã eu vou mostrar como eu faço isso no papel para dar uma orientação assim mais próxima de vocês, um pouco diferente dos vídeos. Aqui ele segue mostrando como foi feito o procedimento, ele mostra ali esse procedimento que eu acabei de descrever para vocês, a OEL, então operação ordinária, né, da equação linear. E aí, então, após a primeira interação, eu vou ter essa solução aqui. Ó. Então, reparem que a minha variável básica, então ela tem uma matriz de identidade aqui. O coeficiente aqui acabou indo para 0. E aqui eu tenho, então, o meu set. Então, isso aqui vai mudar mesmo. Né? E aí, com essa mudança, eu estou tendo, então, esse meu z igual a 21. Então, o que aconteceu aqui? Eu estou testando, eu sair do ponto B para o ponto A no gráfico. E aí, no ponto A, o meu z é igual a 21. Então, onde a minha variável S2, ela tem ali o valor igual a 0. Então, porque ela está na base. Então, as minhas variáveis S1 tem uma folga de 4, e minha variável S3 tem uma variável de 3 ainda. E o meu x2 ele assumiu o valor igual a 3. Então, aqui que a gente diz quais são os valores das variáveis. Toda variável que não está na base, eu sei que ela é igual a 0. E aí, como tem esse meu x1 ele está negativo, então todo valor negativo aqui ele é meu candidato a entrar na base. Então, também, naturalmente, se eu utilizei toda a capacidade do meu x3 para aumentar a produção, mas meu x2 para aumentar a produção, o próximo passo é olhar para o meu x1 e ver como ele pode contribuir para aumentar o meu valor z. E aí, de novo, eu vou olhar para as minhas restrições, ver até onde eu posso aumentar, e assim eu vou iterando o meu gráfico. Né? Então, no caso ali, eu vou escolher a variável S1 para sair da base. Então, ela sai da base, e aqui eu vou ter meu x1, então com o meu tableau aqui. Faço lá as operações ordinárias de equação linear, e aí eu vou ter aqui uma matriz de identidade. Então, reparem que aqui ficou tudo zerado, então as minhas variáveis básicas elas estão aqui. Eu ainda tenho uma folga de uma unidade na minha folga 3, e o meu z máximo é igual a 31. Mas, como eu ainda tenho um valor negativo aqui, toda vez numa maximização onde eu tiver valor negativo, é sinal que ainda há possibilidade de melhoria. Então, no caso, meu S2 ele vai entrar de volta na base, provavelmente substituindo meu S3. Então, o que eu fiz? Então, esse tableau aqui, meu 31, é esse ponto aqui. Então, onde o meu Z máximo é igual a 31, nesse ponto é onde meu x2 igual a 3, como a gente vê aqui, e o meu x1 é igual a 2, como eu vejo aqui. E aí eu tenho uma pequena folga de uma unidade da minha folga 3. Mas, como esse coeficiente ficou negativo, é sinal que ainda dá para melhorar esse valor de 31. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais uma interação de melhoria. Então, quem entra na base é meu S2, ele vai assumir um valor diferente de 0, e quem vai acabar saindo da base, né, é o meu S3. Então, reparem que a identidade fica para o S3, esse é o tableau final. Reparem que os coeficientes são todos positivos, ou aliás, não negativos, né? E o meu Z máximo foi para 34. Então, esse é o valor máximo. Né? Ele é composto pelo meu x1 igual a 4, meu x2 igual a 2, então reduzi um pouco, antes eu fazia 3. E ele é dado pelo meu ponto D aqui, onde eu tenho uma folga de apenas uma unidade na variável 2. As variáveis 1 e 3, a folga é 0. Então, esse é o método simplex, pessoal. O meu valor Z, ótimo, então o Z asterisco é igual a 34. E aí vocês têm como tarefas aí, fazer primeiro o método na mão, ler tudo aquilo ali que eu acabei de
sintetizar para vocês. Aqui tem um procedimento resolvido passo a passo, então isso é super bacana de primeiro fazer e depois olhar para cá. Não façam o contrário, não se enganem. Olhando parece mais fácil do que fazendo à mão. Então façam o procedimento e depois confiram aqui com o método resolvido. Tem o próximo exemplo, ele já mostra o tablô final. Qual que é o problema disso? O problema disso é que eu posso errar alguma operação da equação linear aqui e me perder nos tablôs seguintes. Eu sei isso por experiência própria. Então, façam primeiro esse método aqui na mão. Se for necessário, façam mais de uma vez. Comparem com os tablôs parte a parte. E depois passem para o segundo, para o problema B. E aí comparem o tablô final aqui. Se houver problema ao longo para chegar nesse tablô final, a gente pode tirar essa dúvida amanhã. Então o exercício vai ser da mesma forma. E D também, enfim, a gente pode olhar, focar para amanhã, B e C, e alguma possível dúvida no tablô A aqui, de como se chegou. Né? Então é isso, pessoal. Essa seria, da minha parte, o que eu tinha para falar sobre Simplex, além dos vídeos. E fico à disposição em caso tenha alguma dúvida. Tranquilo, pessoal. Posso encerrar aqui o registro da aula de hoje. Alguma dúvida? Tá bom, então deem uma olhada com carinho na apostila. Olhem os vídeos. O primeiro vídeo eu gostei bastante, o primeiro e o segundo gostei bastante, bem explicativo. E amanhã a gente, enfim, amanhã eu não falo tanto não. Vou esperar as dúvidas de vocês, né? Então façam os tablôs ali. Isso é o ponto alto dessa disciplina. Talvez o mais desafiador aí para vocês, para o método Simplex aí. Um famoso método, super importante.